Bem-vindo ao canal Profecia de Fé. Aqui exploramos a palavra de Deus como um mapa para nossas vidas, buscando compreender suas promessas, suas advertências e seu infinito amor por nós. Cada história, cada lição, nos aproxima do propósito eterno. Que sua fé seja renovada e sua jornada espiritual fortalecida a cada vídeo. Junte-se a nós e descubra o poder transformador das Escrituras. Era uma tarde dourada nas colinas de Efraim. O vento sussurrava entre as oliveiras, como se carregasse as memórias de uma era que chegava ao fim. Josué, o servo do Senhor, agora com 110 anos, sentia o peso de suas batalhas nos ossos, mas seu coração ainda ardia com a chama da promessa divina. Ele reuniu o povo uma última vez em Siquém. Sua voz, tremenda não de fraqueza, mas de paixão, ecoou entre as árvores. "Escolha hoje a quem servirão", declarou, os olhos brilhando com lágrimas de esperança. Ele sabia que seus dias eram contados. A terra de Canaã, conquistada com suor e fé, logo ficaria sob novos cuidados. Após o discurso, ele levantou a Timnat-Sera, sua herança, e ali, sob o céu tingido de laranja, orou em silêncio. Deus lhe respondeu com uma brisa suave, como um sinal de que sua missão estava cumprida. Naquela noite, Josué fechou os olhos e sua alma foi elevada aos braços do Criador. O povo de Israel acordou em luto na manhã seguinte, o sol parecendo menos brilhante sem Josué entre eles. Os anciãos, que tinham visto os muros de Jericó caírem e o Jordão se abrir, choraram como filhos que perderam um pai. Em Timnat-Sera, sob o monte Gaás, cavaram a terra com reverência, depositando o corpo daquele que os guiara pela mão de Deus. Mas entre os sussurros de tristeza, algo sobrenatural aconteceu. Uma luz suave envolveu o túmulo por um instante e muitos juraram ouvir um cântico celestial, como se anjos celebrassem a chegada de Josué ao descanso eterno. Os mais jovens perguntavam: "Quem nos liderará agora?" Os anciãos, enxugando as lágrimas, responderam: "O mesmo Deus que esteve com Josué está conosco." Aquele dia não foi apenas de adeus, mas de renovação da aliança. A morte de Josué não era o fim, mas um convite para que cada israelita carregasse a tocha da fé, confiando que o Senhor nunca os abandonaria, assim como não abandonou seu servo fiel até o último suspiro. Os dias que se seguiram foram de reflexão e reverência. O túmulo de Josué em Timnat-Sera tornou-se um lugar de peregrinação, um santuário onde o povo buscava inspiração. Famílias inteiras subiam as colinas, trazendo flores e pequenas oferendas, enquanto os príncipes contavam histórias ao redor das fogueiras. Falavam de como Josué, ainda jovem, espionara Canaã com Caleb, trazendo um relatório de fé quando outros tremiam de medo. Recordavam o dia em que os muros de Jericó ruíram ao som de trombetas e como o sol e a lua pararam no céu sobre Gibeon, atendendo à sua oração ousada. Mas nem tudo está em paz. Sem a figura imponente de Josué, sombras de incerteza se infiltram entre as tribos. Os filisteus, inimigos antigos, ergueram suas cabeças nas barreiras, testando a determinação de Israel. Alguns, seduzidos por ídolos de madeira e pedra, desviaram-se da aliança que Josué renovara em Siquém. Os antigos que o sobreviveram lutaram para manter a chama acesa, suas vozes roucas repetindo: "Ele não era perfeito, mas escolheu Deus acima de tudo." Nessas noites, sob o céu estrelado, muitos acreditavam que o espírito de Josué ainda velava por eles. Uma lenda nasceu entre os pastores. Diziam que, ao passar pelo túmulo, ouviam o sussurro de suas palavras: "Sirvam ao Senhor", como um chamado que atravessava o tempo. A morte de Josué não era o fim. Era um espelho que refletia a força de um homem comum elevado por sua fé, desafiando. Os anos passaram e o período dos juízes começou a despontar em Israel, uma era de caos e redenção.
O nome de Josué, porém, permanece como um farol na memória do povo. Seu túmulo em Timnat-Será resistente ao vento e à chuva, um testemunho silencioso de que a verdadeira grandeza não está na força física, mas na entrega ao propósito divino. Os antigos morreram, levando consigo as lembranças vivas da conquista, mas as crianças que ouviram suas histórias cresceram, contando-as aos próprios filhos. A morte de Josué marcou o fim de uma liderança direta e milagrosa, mas também o início de um desafio maior: viver a fé sem ver os sinais grandiosos que ele testemunhou. Em tempos de crise, quando os inimigos cercavam as fronteiras e a idolatria corroía os corações, os olhos olhavam para as montanhas de Efraim, buscando força na memória daquela que nunca vacilou. Sua vida foi um grito de coragem, sua morte, um convite à fidelidade. E assim, geração após geração, a história de Josué atravessou os séculos, chegando até nós como uma chama que não se apaga. Hoje, em nossas próprias batalhas, muros de medo, rios de dúvida, gigantes de incerteza, a voz de Josué ecoa através do tempo. Escolham hoje a quem servirão. Ele nos ensina que a vida é um dom precioso, uma oportunidade de glorificar a Deus e que mesmo no último suspiro podemos deixar um legado de fé. A mensagem de Josué transcende sua morte. Em Timnat-Será, o túmulo simples tornou-se mais que um marco. Era um símbolo de que Deus usa os humildes para cumprir seus planos. Ele não era um rei adornado com ouro, mas um servo que caminhou ao lado de Moisés, que carregou a visão da terra prometida quando outros desistiram. Sua morte nos desafia o olhar para nossas próprias vidas. O que deixaremos para trás? Que escolhas faremos diante das provas? O mundo de hoje, com suas distrações e falsos deuses modernos, não é tão diferente daquele que Josué imaginou. Assim como ele chamou Israel à decisão em Siquém, ele nos chama agora. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não foi apenas sua declaração final, foi sua vida inteira resumida em uma verdade eterna. Que esperamos, como Josué, erguer os olhos ao céu em nossos últimos momentos e dizer: cumpri minha missão. Sua partida não foi o fim, mas um convite para que cada um de nós, em nossa jornada, escolha a fé, a coragem e o Deus que nunca falha. Josué morreu, mas sua fé vive, um fogo que ilumina o caminho para todos que ousam segui-lo. E assim, a história de Josué nos alcança, não como um eco distante, mas como um chamado vivo para nossas almas. Sua morte em Timnat-Será não foi o fim, mas o selo de uma vida dedicada ao Deus que cumpre suas promessas. Ele nos desafia a olhar para os túmulos de nossas próprias dúvidas e declarar como ele fez: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Hoje, em um mundo repleto de vozes que nos puxam para longe da verdade, a vida de Josué é um farol e sua morte um convite à decisão. Que escolhas faremos diante das batalhas da vida? Seremos como os que vacilaram após sua partida ou como os fiéis que mantiveram a aliança? Que o Espírito que guiou Josué nos fortaleça para erguer a bandeira da fé, para viver com ousadia e morrer com a certeza de que servimos ao Rei Eterno. Pois assim como Josué descansou nos braços do Pai, nós também podemos correr nossa corrida, sabendo que no fim, Ele nos espera com as palavras: bem feito, servo fiel. Escolha hoje e que sua vida seja um hino de louvor ao Deus que nunca falha. Obrigado por assistir até aqui. Se você sentiu que essa mensagem falou ao seu coração, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos como este.
Juntos, continuamos essa jornada de fé e aprendizado, aprofundando nosso conhecimento nas Escrituras e fortalecendo nosso relacionamento com Deus. Que a paz e a graça do Senhor estejam com você e que sua luz guie seus passos todos os dias. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe abundantemente.